Muito boa noite. Então, hoje nós começamos o quarto dia, a quarta aula dessa série, A Visão que João Teve de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os pés como latão reluzente, né? Na verdade, na maioria das traduções da Bíblia, o que está escrito é seus pés como um latão como que saído da fornalha, né? Como que saído da fornalha. É o versículo. No versículo. Versículo 15. Pé semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E depois a última parte do versículo, a voz, como voz de muitas águas, né? Que nós vamos falar mais lá para frente. Na aula anterior, nós falamos das vestes talares. E depois das vestes talares, no verso 13, vem e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro, né? Ou como um cinto de ouro. Mas nós vamos aproveitar aqui a vestes talares, a continuidade, e a gente deu um salto aqui, então, para o verso 15, e vamos falar dos pés, porque as vestes talares são as vestes que cobrem até os calcanhares, né? Até os calcanhares, ou seja, os pés ficam de fora, ficam sem cobrir. Não é interessante isso? Porque a gente aprendeu que as vestes talares é a vida de outra substância, de outra matéria, de outra essência, a vida do próprio Jesus, a vida sobrenatural, né? A Zoe. Quando aparece essa vida falando no Novo Testamento, a palavra em grego escrita ali é Zoe. E Zoe é vida do tipo de Deus, ou seja, a vida eterna. E a gente aprendeu também que eterna não se refere a eterna no sentido de durar para sempre, mas eterna como o tipo de vida. A vida sobrenatural. A vida que é de outra matéria, de outra essência, de outra substância. Então Jesus aparece vestido com essas vestes, porque agora ele está no seu estado de todo-poderoso, né? Se apresentando ali como em forma de Deus, né? Vestido dessa natureza agora poderosa. Mas os pés não estão cobertos com essas vestes talares, e os pés têm a aparência ali, João relata, então. O João relata a aparência de um bronze polido. Olha que interessante. Bronze polido. Como que esse bronze tivesse sido refinado numa fornalha. Não é doido essas coisas? Então nós vamos começar dizendo o seguinte. É muito provável que a gente tenha a parte 2, tá? Porque é muito rico aqui esse versículo 15, né? O que a gente tem que aprender aqui com esses pés como que de bronze polido. E provavelmente então a gente vai fazer uma parte 2 para que a gente não corra muito, como a gente tem feito, né? Vamos aproveitar melhor as informações, né? Vamos aproveitar melhor o ensino, porque senão eu acabo correndo aqui para querer passar um monte de coisa para vocês, e às vezes o melhor é passar menos, né? Ainda que não vai ser menos, mas a gente aproveitar melhor aquilo que a gente ouve, que a gente possa digerir, né? E se inteirar e mastigar isso melhor, com mais calma. Mas, nitidamente, então, João diz ser como que o bronze. É interessante a gente começar dizendo que os três metais,
Os três metais mais conhecidos, mais ditos e mais usados como simbologia na Bíblia são eles: ouro, prata e bronze, né? Ouro, prata e bronze. E de uma forma muito simples, de forma que a maioria das pessoas, até mesmo do sistema religioso, concordam que o significado, por exemplo, do ouro na Bíblia significa é símbolo do divino, daquilo que é eterno, tá? Então você pode colocar aí já. Ouro é o divino, ouro é o sobrenatural, ouro é o eterno, ouro é o é a representação da substância eterna, mas que não necessariamente lá na eternidade, no reino do espírito, na dimensão espiritual, seja ouro de fato e de verdade, né? Por mais que no Apocalipse, né, a gente tenha registros lá, um pouquinho alérgico hoje, já tomei remédio. Por mais que a gente tenha lá nos registros, né, Apocalipse, ruas de ouro, jaspe e cristal, né, e toda essa simbologia, que é muita riqueza, muito ouro no céu. Agora, a pergunta que fica pra gente como assim, né? Ouro, se ouro ele tem um valor aqui na Terra. No céu ninguém precisa de ouro. Não é interessante? No céu ninguém precisa de dinheiro, no céu ninguém precisa de riquezas como essas coisas que valem aqui para a Terra, que valem para essa existência, né? É claro que nós sabemos, mesmo que alguns, na maioria das vezes, bem-vindo, Gustavo, ainda que muitas vezes a gente nem tenha pensado nisso, né? Mas na eternidade, na dimensão do espírito, não há não, ou melhor, há materiais e matérias e coisas de valores que a Terra nem sonha existir, nem sonha existir. Há cores que a gente não conhece, né? Há metais, há materiais, há substâncias, cores, cheiros, né? Sensações, né? Sons que a gente aqui nem sonha ainda, a gente nunca nem imaginou que há lá, né? Então, o ouro por si só, o ouro por si só é mais uma vez uma linguagem, ainda que possa ter ouro sim, e eu creio que tem, você também crê que tem, mas há muitas coisas muito mais valiosas que o próprio ouro. Mas como o ouro é para o homem? Né? Talvez o que há de mais valoroso, ou pelo menos não é o que há de mais valoroso, por exemplo, o diamante vale mais do que ouro, mas o ouro é um bom retrato, né? De riqueza, de valor, daquilo que vale, daquilo que não perece, né? Um metal que não perece, olha aí também, né? Não somente o valor, mas a propriedade do ouro, a substância, ó, aquilo que não perece, aquilo que não envelhece, aquilo que não desmancha, aquilo que não se deteriora, aquilo que permanece, não é? Então, o ouro, ele é símbolo do divino. Prata, na Bíblia, significa um nível abaixo, literalmente, tá? Significa aquilo que desce, significa aquilo que diminuiu, significa aquilo que é terreno, porque está abaixo dos céus, no sentido de que antigamente não se sabia, né? Eles não sabiam que a Terra era redonda, né? Por favor, a Terra não é plana, tá, pessoal? Tem terraplanista aí que é meio complicado, né?
A gente não vai entrar nesses detalhes, mas não se sabia que a Terra era redonda, né? Que era a Terra que girava em volta do Sol, né? E não o Sol que girava em volta da Terra, né? Ah, então, o que que acontece? O céu estava literalmente para eles no alto, né? A dimensão do espírito, a eternidade, estava lá. Não estava lá, né? Ou aqui, como a gente já sabe muito bem. E a Terra era o seu nível zero, né? O piso ali, o que estava de fato literalmente abaixo do céu, né? Ah, mas nós podemos entender que a Terra, nós podemos entender porque já sabemos que a Terra é a sombra de onde há a substância de verdade. Então, prata significa isso, aquele que vem para a existência, né? Um nível a menos, um nível abaixo. Símbolo também do homem, tá bom? Se ouro é símbolo do divino, pode simbolizar também, dependendo do contexto, daquilo que a gente quer aprender sobre Deus, e nós sabemos que esse Deus é Jesus, prata significa homem. Olha que interessante. E bronze é o terceiro. Bronze é o metal mais inferior ainda. Então é aquele que está por debaixo da terra. Se ele está debaixo da terra, ele tem contato com a terra, não tem? Olha aí, agora a mente já começa a abrir, né? Ele já tem contato com a terra. E ele está abaixo do homem. O homem pode pisar por sobre o bronze. Olha a loucura. O bronze, por ser um nível ainda mais abaixo, e ele tocar a terra, ele tem a contaminação e as impurezas e as imperfeições e as, a, o seu menor valor, vamos dizer assim, né, do que a prata e muito mais ainda do que o ouro. Olha que interessante. Então, ouro, prata e bronze. Lá no tabernáculo, em Êxodo capítulo 28, Êxodo capítulo 35, a gente vai aprender lá muito com o tabernáculo, porque o tabernáculo era a representação do divino, o tabernáculo era a representação de Jesus, o tabernáculo era a representação do verdadeiro templo, que somos nós. O tabernáculo era a representação do reino e de como as coisas funcionam no reino do Espírito, com Jesus e nós e Jesus. E a gente vai aprender muito no tabernáculo, porque o tabernáculo ele vai carregar esses metais, esses objetos, essas matérias, né? Uh, corda, lã, cores, animais, né? Rituais, plantas, sangue, água, sacrifícios, cheiro, luz, né? Fogo, que mais? Tecido, linhos, né? A lã do carneiro, da ovelha. Então, ela vai carregar todos esses materiais e essas coisas existenciais, né? Eu poderia falar objetos, mas não era só objeto, é tudo, né? Sangue, homem, fogo, luz, né? Então não é só objeto, mas tudo que é existencial, tudo que é palpável, tudo que é visível, para que o homem entendesse, né? A respeito do celestial, a respeito do eterno. Olha só quanta riqueza, né? Vai ser impossível, né? Falar tudo esse tema aqui, tudo hoje, né? Vamos ter a parte 2. Então, eu já disse para vocês que nós vamos ter, não sei se logo em seguida desse tema aqui, uma série também sobre o tabernáculo, né? Ou o tabernáculo da adoração, enfim. Nós vamos aprender bastante, porque a gente vai entender e aprender coisas que
nos farão crescer aí o nosso relacionamento com Jesus. Então a gente vai aprender muito no tabernáculo, e o tabernáculo era assim, ó, ele era cercado, tá? Ele devia ser cercado, e ele foi cercado por 60 pilares, por 60 pilastras, que fizeram aí uma espécie da cerca, né? Dos muros daquele território ali, com as suas devidas medidas e tal. Então, tudo aquilo apontava para Jesus. E olha como é interessante. Numa pilastra daquela, eram 60, tá? E eu posso adiantar a vocês aqui que era 60 porque 6 é número de homem e 10 é número da responsabilidade. A responsabilidade que o homem não conseguiu cumprir, Deus já estava dizendo que o homem, porque tudo apontava para Jesus, Jesus, o filho do homem, né? O filho do homem nós falamos na aula 2, né? O filho do homem viria, dito ali e profetizado por Daniel, capítulo 7. Ele viria e cumpria com todas as nossas responsabilidades. Então, 60 pilares. Agora é interessante que a gente olha para uma pilastra daquela e a gente entende agora, por revelação, obviamente, o Espírito em nós, né? A luz em nós, a luz do nosso entendimento. E eles tinham ali Jesus e a sua cruz, o sacrifício de Jesus, Bia. Lá, eles tinham ali na pilastra o Jesus crucificado e eles não puderam ver. E é claro que eu vou deixar só uma aguinha na boca aí de vocês, né? Não vou revelar a pilastra aqui agora, mas nós vamos falar de pelo menos dos metais aqui, né? Para que a gente entenda o bronze. E a gente chegue lá nos pés de Jesus como latão que saído da fornalha. No topo da pilastra, de uma coluna daquela, que fazia cerca, no topo, o topo da pilastra era coberto com prata. Olha que interessante. Não era coberto com ouro, era coberto com prata. E na base da pilastra, a base ali que ficava no chão, né? E fincado na terra. Ali, a soleira, vamos dizer assim, né? Ali era de bronze. Bronze e no topo da pilastra de prata. Olha que interessante. Né? Então, o homem, o cabeça, prata, com os seus pés de bronze. Olha a loucura. Né? Aquele homem, né? Aquela coluna, aquele que veio cumprir com as nossas responsabilidades. A corda que amarrava aquela pilastra era amarrada ali no topo, ali onde tinha a cobertura de prata, era amarrado e era esticada até a terra para fixar, né, até o chão, numa estaca que era de madeira de acácia. Nós vamos aprender depois por que madeira de acácia. E essa estaca que amarrava a corda e fixava a pilastra era revestida de bronze também, assim como a pilastra da coluna. Então essa estaca era fincada na terra. E é engraçado que essa estaca, ela era fincada na terra até a metade, né? Metade para debaixo da terra e metade em cima da terra. Isso é para revelar que ele foi fincado e feito permanecido debaixo da terra até a metade, porque ele não podia, e não tinha como ele permanecer ali. Então era metade para baixo, metade para cima, porque ele foi enterrado, mas ele haveria de ressuscitar. Olha a loucura. É bom demais, né? Entender que a palavra apontava para Jesus. Tudo apontava para Jesus. Mas até hoje, e mais uma vez, eu sempre tenho que dizer isso, até hoje,
Quanto mais nós conhecemos a palavra, a gente vai entender que a palavra não é o texto escrito, mas é a tentativa da letra apontar para aquele que é a palavra. Nós não podemos olhar para a palavra e dizer que o texto escrito é a palavra de Deus. Não, o texto escrito é uma tentativa. Sempre foi uma tentativa de revelar aquele que é a palavra. Aquele que vai aparecer depois, e João 6,63 vai dizer: as palavras que eu vos digo é que são espírito e vida. Né? Então, o bronze ele tem contato com a terra. O bronze ele simboliza aquilo que é contaminado. A propriedade e a matéria que é contaminada. Que é... a Bia tá rindo aqui. O bronze é aquela substância que é impura. Olha que interessante, né? Quanta coisa a gente já vai aprendendo. E deixa eu seguir aqui, eu anotei para vocês, para passar bem bonitinho. Então veja que lá na época no tabernáculo, o sacerdote ele tinha que vestir aquela roupa de linho fino. A gente lembra que o linho tinha a cor branca, né? Era feito com a lã da ovelha, e era feito com a lã da ovelha que não era malhada, da ovelha que não tinha manchas, a ovelha que era pura, completamente branca, né? Sem manchas. E essas vestes simbolizavam a própria vida e as vestiduras da vida de Jesus em nós. Mas o sacerdote se cobria somente, né? As vestes eram talares, ou seja, os seus pés ficavam de fora. E quando eles entravam no tabernáculo, né? Atravessava ali o portão, que também tinha duas pilastras ali, duas colunas para segurar aquele véu colorido. E ele entrava, ele tinha que entrar com os pés descalços. Eles não podiam entrar, né, com as suas sandálias sujas. Ele tinha que entrar. E apesar de Jesus era Deus, era Jesus, mas eles não sabiam, apesar de Jesus estava falando para eles que não era para eles entrarem com o calçado sujo, entrava com os seus pés, mas os pés tocavam a terra. E os seus pés se sujavam. Então Jesus estava dizendo assim, ó, para Moisés, para Abraão e todo o sacerdócio ali. Vocês estão vestidos de vestes santas. E santas não porque vocês não erram, como a religião ainda acredita. Lembra que a gente aprendeu? Mas vocês estão vestidos, era a promessa, né? Era a promessa para daqui 2000 anos, né? Para quando Jesus chegasse, porque era a vida dele. Ele já estava trabalhando isso na mentalidade do homem. Olha, vocês estão vestidos de vestes santas, da minha vida, da minha natureza, da minha essência. Mas vocês precisam lembrar que os seus pés ainda tocam essa terra. Os seus pés são como de bronze, né? Os seus pés ainda tocam essa terra. E aí, o que acontecia? Quando o sacerdote entrava, ele operava ali o ritual, né? Matava os animais, cortava a cabeça, né? Tirava o couro, tirava as vísceras, se sujava todo, lambrecava, né? Com o dedo, o sangue, os 4 pontas do altar de holocausto, uma série de coisas, né? Cheio de detalhes, cheio de tudo apontando para Jesus. E ele se sujava, né? Ele se sujava. E ele tinha que se sujar, porque o sangue também, que era o respingo nas vestes, apontava para o sangue de Jesus, que respingaria, né? E nos lavaria o nosso corpo. Cada detalhe, queridos, é muito poderoso. Essa série aí vai ser longa, né? Como a gente fizer aqui. E depois que ele operava ali o ritual no altar de holocausto, o altar de sacrifício, ele ia para o próximo passo, que era a bacia de bronze. Essa bacia também era de bronze.
e essa bacia era feita com os espelhos das mulheres, né? Eu falei sobre isso um pouquinho na sala de ativação ano passado, não vou detalhar aqui, mas quando ele chegava ali, ele tinha, depois dele se ver, né, na água, como que se vendo na palavra, né, aprendendo a saber quem ele é em Jesus, ele se lavava, e ele tinha que lavar o seu rosto com aquela água, ele tinha que lavar as suas mãos, e ele tinha que lavar os seus pés também. E Jesus já estava dizendo para eles o porquê que ele tinha que lavar os seus pés. Né? O quanto eles entenderam disso, a gente não dá para medir. Mas a gente pode afirmar que, em sua totalidade, eles não entenderam. Porque se até hoje o sistema todo religioso não entendeu, que dirá antes, né? Que dirá antes disso. Então eles lavavam os seus pés com aquela água. É muito importante a gente já entender aqui que a água que lava os pés são as águas vivas de Jesus. Dando um pulo aqui, um salto, tá? Pequeno salto aqui, só para a gente fechar esse parênteses aqui e a gente voltar. São as águas pela palavra. A palavra que são as águas vivas que nos lavam. É importante a gente entender que a lei não foi suficiente. Dizer isso mais uma vez, né? A lei não foi suficiente e não possibilitou. O que eu anotei aqui? Às vezes até eu escrevo e não entendo. Eu escrevo tão rápido que às vezes nem eu consigo ler aqui que a mão não dá conta de acompanhar a cabeça, né? A lei não possibilitou sermos purificados verdadeiramente. A gente já sabe disso. O que nos purifica é o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus é o que nos justificou, mas também nos tornou justos, porque a vida dele em nós faz mais do que nos purificar. A vida dele em nós nos torna purificadores. Então, mais do que nos justificar, a vida dele nos tornou justos. Por isso é que o Paulo vai falar que nós somos a justiça de Deus nessa terra. Depois de ele enviar a sua justiça, a justiça de Deus era Jesus. Agora ele nos torna tal qual ele é, nos tornando sua justiça para essa terra. Então, a vida, o Espírito, as águas do Espírito é que pode nos lavar. Eu vou dar um pulo aqui com vocês para falar um pouquinho daquele episódio do lava-pés. Vocês lembram do lava-pés? E quem já pegou lá na sala 1, né, a Thaís? Lá na sala de estudos, no Telegram, né? Aquele outro grupo que está lá, aberto aí para o pessoal se... De verdade, não sei quantos têm aproveitado de tanta riqueza que tem lá, né? Mas em breve, não sei quando ainda, mas em breve, né, já estou profetizando. Nós vamos levar tudo aquilo lá para o YouTube, porque tem muita riqueza, né, muito mais do que aquilo que nós nem falamos ainda. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui do lava-pés ainda. É muito importante a gente entender o lava-pés, Bia, porque o lava-pés não tem muito pouco daquilo que o sistema religioso ensinou pra gente, Léo, até hoje. Né? E o sistema religioso, quando lê aquela história em que Jesus entra e lava o pé dos discípulos, e Pedro, né, não quer, fica constrangido e tal. Não, então se é para ter parte contigo, então me lava por inteiro. Continuando entendendo, né? Jesus, não, vós fosses lavados por inteiro, agora é necessário só lavar os seus pés. E o pessoal, né, no sistema fala sobre serviço, fala sobre humildade, fala sobre um monte de coisa que a gente pode até mencionar, mas está muito e muito, muito distante daquilo que Jesus realmente estava fazendo ali. Nós vamos aprender
um pouquinho. Então, olha só. Jesus, ele pede uma bacia, né? Ele fala, preciso lavar os seus pés. É engraçado, a gente precisa lembrar que Jesus, ele sempre esteve ali, de corpo e alma, mas a sua mente, né, não estava, a sua mente estava sempre no reino do Espírito. Jesus estava ali de corpo, mas a sua mente, o seu coração estava o tempo todo realizando coisas que refletiam o reino. Tudo que ele fazia porque via o Pai fazer. Tudo que ele fazia ali na terra, ele fazia porque ele fez aqui na terra, porque ele via no reino as coisas funcionando dessa maneira. Então, nada foi à toa. Então, pensar em lição de humildade, lição de serviço, que é maior aquele que serve do que aquele que é servido, todas essas coisas, ainda é muito insuficiente para as riquezas daquilo que Jesus fez. Então, olha só. Jesus, ele fala assim, ó, eu preciso lavar os seus pés. Aí o sistema religioso fala assim, olha, nós temos que aprender com Jesus, a gente tem que ser humilde, lavar os pés daqueles também, né? Servir como Jesus serviu. Eu queria lavar os pés de Jesus e Jesus, ele falou, não, eu que vou lavar os pés de vocês, porque ele era humilde. Não, nada disso. Tem isso também. Isso carrega, isso é legítimo, ele carrega esse serviço. Mas aquele que tem condição de lavar os nossos pés e os pés de todos é somente um, é Jesus. Nós não temos condições de lavar os pés de ninguém. Então está para além da lição de humildade, de serviço e de tudo que você possa imaginar com essa mente terrena. Jesus é aquele que precisa e continuará lavando, né, os pés. Somente Jesus. Não tem a ver com o que a gente pode fazer também. Então Jesus, ele fala assim, eu tenho que lavar os seus pés. Aí Pedro se constrange, aí ele fala, não, deixa eu lavar os seus pés, porque o pé da galera lá era sujo pra caramba, porque o pessoal andava lá de sandália, né? E eles deixavam as sandálias na entrada das casas e entravam nas casas, apesar de que as casas tinham o chão batido ali, né? Era de chão batido, às vezes, talvez no máximo ali com algumas outras pedras, fazendo ali um calçamento ali, né? Na casa, muito provavelmente tinha ali, né? Muito provavelmente não, tinha ali os tapetes também, que eles teciam, tudo. Então, por mais que era sujo, por mais que não era como é hoje, mas ainda era mais limpo do que na rua, né? Do que no lado de fora. Então eles deixavam ali as suas sandálias, entravam com os pés descalços, e era comum as mulheres virem lavar os pés dos homens. Agora Jesus vem fazer aquele papel que era papel das mulheres. Olha quanta coisa. Se eu entrar muito em detalhe aqui, a gente vai ter que ter até a parte 3, né, desses pés como um latão reluzente. De tanta riqueza que tem. Então, Jesus agora vai fazer o papel do escravo, porque as mulheres eram tidas por escravas. Olha só aonde que Jesus vai se colocar para poder lavar. Só que está para além de ser papel de humilde, e papel de servo, e papel... Ele está dizendo assim, ó, esse que vocês estão olhando, que não tem aparência e nem formosura, como diz lá em Isaías 53, viu? Ele não tinha beleza nenhuma para que pudesse ser desejado. Esse que se esvaziou da sua glória era ele mesmo. E aí a gente ensina, né? Que não tem trindade, o pessoal fica louco, né? Esse que se esvaziou da sua glória, Filipenses 2,6. Assumiu a forma de servo. Era ele, queridos. E agora não tem aparência nem formosura. Se comporta como um maltrapilho muitas vezes. Se faz agora, faz o papel de um escravo. E lava os seus pés.
ou melhor, que se faz de papel de escravo, é aquele que tem condições de lavar os seus pés. É aquele que tem condição de lavar os seus pés. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não pode ter parte comigo. E Pedro fala, então me lava por inteiro. Não, Pedro. Vós fostes lavados já, o seu corpo. Agora é necessário que sejam lavados somente os seus pés. Isso significa, e eu vou fazer aqui uma caminhada agora do pensamento do pensamento mais fino religioso e que tem um sentido para aquilo que verdadeiramente é, tá? Então, o melhor pensamento humano, a gente precisa entender que é o seguinte: nós já fomos revestidos da vida de Jesus. Nós fomos transformados de pecadores para santos. Nós somos santificados em Jesus. Mas os nossos pés ainda tocam essa terra. Ou seja, nós ainda temos contato com o pecado. Nós ainda erramos. Nós ainda falhamos. Constantemente. Ainda que em Jesus, nós precisamos, diariamente, lavarmos os nossos pés em suas águas. Essa primeira parte, o sistema religioso até entende. Agora, o que o sistema religioso não vai entender é que essa santificação continua sendo somente por aquilo que, pelas águas que ele tem, e não por aquilo que nós conseguimos fazer. E as águas que ele tem para nos santificar por inteiro são as suas águas, que é a sua palavra. Mas não o texto escrito, mas a sua verdade em nós. Tá entendendo? Quando nós nos posicionamos em Jesus, eu lembrei a gente conversou um pouquinho, né? Sobre estarmos firmes nessa palavra na semana passada. Não olhando para as circunstâncias, né? Está para além de não somente nos manter longe do pecado. Porque Jesus nunca teve interesse em que nós não pecássemos mais. Porque Jesus não tem problema com o pecado, como a gente tem aprendido. Mas é possibilitar experimentarmos da plenitude daquilo que é celestial. Ou seja, por completo. Por inteiro. Né? Todos os dias nós tocamos nessa terra, Bia. Mas todos os dias a gente precisa se lembrar da verdade, da palavra que nos diz quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. Para que num momento circunstancial, ou pontual, ou nas coisas que acontecem durante o dia, a gente não seja tomado por eles, ou não seja dominado por elas, mas nos mantenhamos, em todo momento, por completo, e de corpo completo, naquilo que é celestial. Muita coisa, né? Pensa aí um pouquinho, enquanto eu leio aqui. Deixa eu ver. Alguém quer aproveitar e perguntar alguma coisa? Jesus nos lavou os nossos pés quando foi crucificado naquela cruz. Porque após ele ser crucificado naquela cruz, ele quitou a dívida que era contra nós, e depois nos devolveu o seu espírito. E nos deu a sua palavra.
A palavra é aquela que a gente debruça todos os dias. E a gente vai ler lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, olha só que interessante. O pé, que é de bronze, é louco isso aqui, gente. O pé que é de bronze, o nosso também, né? O de Jesus está de fogo, e ela no final você vai entender. Nossos pés, que é de bronze, tem que subir para o nível da nossa mente, que é porque tem que subir para a prata. Tem que subir de nível, para que depois, né, a gente suba aos lugares celestiais e a gente se torne ouro novamente. O homem precisa renovar a sua mente, olha só, que ao mesmo tempo que aponta para o pé, aponta para a mente, aponta para a cabeça. É loucura isso. Então, lavar os nossos pés na água, lavar o bronze é para que a mente, lavar os pés é renovar a mente. É muita coisa, queridos. Ninguém vai achar isso aqui escrito. Tem que pegar pela revelação, pelo Espírito. Então, renovar a mente é quando a gente mergulha na palavra todos os dias e lembra daquilo que ela fala, daquilo que ela nos tornou e daquilo que ela fala a nosso respeito, para que não sejamos mais contaminados, como o bronze é contaminado, né? Todos os dias. Pelas preocupações, né? Pelas circunstâncias, pelo medo, pelo erro, por tudo que é inerente ao existencial, né? Aquilo que tem a ver com as coisas deste mundo. Muita coisa. Muita coisa. Deixa eu ver aqui. Eu poderia pegar um parêntese aqui, e até falar um pouquinho do batismo, né? O batismo nas águas é algo que, mesmo os que têm ensinado, né, a nova aliança, tenho dito isso sempre para vocês, ainda carregam essa necessidade desse ritual, né? Não, ele não é. A gente sabe que é só um símbolo e tal, mas a maioria coloca como necessário para a salvação. E aqueles que não colocam como sendo necessário para a salvação, né, que reconhecem que é apenas uma simbologia, não, mas é uma maneira de você testemunhar que agora você é de Jesus. Ora, se a minha vida é o livro aberto, se vós sois cartas escritas, que na verdade a gente tinha que entender que a palavra de Deus não é nem o texto escrito, mas é a vida que eu vivo e está constantemente diante dos homens para revelar Jesus. E a minha vida testemunha Jesus todos os dias por onde quer que eu ande. Eu vou precisar de um ritual para dizer em alto e bom som que eu sou de Jesus? Vê como é que perde o sentido quando você tem a revelação, quando você vive a vida? Então tudo isso tem que desaparecer, tudo aquilo que é físico. Por isso é que, mais uma vez, eu vou reafirmar sempre, eu vou dizer sempre em alto e bom som, o texto escrito também não pode ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se resume a um texto escrito. A palavra de Deus não se resume a um livro escrito, a uma folha escrita com tinta. A palavra de Deus é a verdade que está em nós. A palavra de Deus é a vida, o sentido. A palavra de Deus é a luz que ilumina. A água. Por que eu estou dizendo isso? Porque a água
que nós somos imersos todos os dias, não é uma água que eu me banhei uma vez. E eu me banhei, sim. Eu fui batizado por imersão, por aspersão, por cuspe, por o que você quiser, né? Mas nada disso tem a ver com aquilo que verdadeiramente nos lava, que é a vida dele em nós e a sua palavra e a sua verdade que entra em nós, aquela a qual nós temos que estar debruçados, nos debruçar todos os dias, né? E aí começa a ficar mais claro e mais fácil de entender quando a gente lê o texto escrito. Por exemplo, quando a gente vai ler lá em Salmo 119, o clássico texto do Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uau! Você vê como é que a gente vai caminhando para os pés, como um latão reluzente, como saído da fornalha? Você vê como é que tudo vai convergendo e apontando para ele? Porque ele mesmo fez converger nele todas as coisas, assim como está lá no capítulo 1 de Efésios. E ele mesmo fez todas as coisas convergerem, ou convergirem, né? Nele, dele, por ele, para ele, todas as coisas convergirem. Aqui a minha professora de português aqui, a Leia, já me corrigiu. Ainda bem, né? Não estava perdido. Convergirem. Ele é a palavra. Ele é a palavra que ilumina os meus caminhos. E quando eu falo de caminhar, de estrada, eu estou falando que os pés devem caminhar, sendo lavados, sendo iluminados por Jesus. É por isso que Jesus, olha, só acelerar aqui, dá até para a gente terminar hoje, hein? Que hora que é? Dá para a gente terminar hoje. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha como é que fica bonito, olha como é que fica gostoso a gente entender tudo aquilo que era simbólico. Quando a gente lê a letra e a gente olha para a letra e a gente vê que não é literal, né? Que não faz o menor sentido ser literal as coisas. No literal, a Bíblia vai se contradizer constantemente. Mas se a gente entender pelo óculos que é Cristo, porque Ele é a palavra, a gente vai compreender todas as coisas. Eu sou o caminho. Jesus está dizendo assim, ó, ou melhor, o que Jesus não está dizendo, que é o que o sistema religioso entende, é que é assim, ó, que Ele é o caminho, e que se nós obedecermos, Ele nos dará acesso ao Pai. Não, não é assim que funciona. Ele não é aquele que tem que passar por Ele para conhecer o Pai, ou seja, para ir para o céu. Né? Quando ele diz isso, eu sou o caminho para o Pai, ele está dizendo, eu sou o modelo. Vede que o Pai está em mim, porque era Ele mesmo. Ele se esvaziou da forma do Pai, abriu mão de estar naquela forma, se fez na forma de filho, se fez na forma de servo, ele se fez. Ele era o Pai, o Pai estava nele. Eu sou o caminho porque eu sou o modelo. Se vocês andarem no caminho, os seus pés estão limpos. Se vocês andarem e viverem como eu vivo, vocês agora, né? Sair dessa linguagem bíblica, né? Vocês agora são plenos. Que vocês têm o entendimento. Vós estáis lavados por completo. Basta agora entender que precisam estar em mim. Eu sou o caminho, né? Eu sou a luz, eu sou a água que lava os seus pés. Olha só como a gente vai ligando todas as coisas. Salmo 119, 105, né? Romanos 12, 2. E aí eu anotei assim, os meus pés, que são de bronze,
podem ser purificados como os dele. Dessa forma, os meus pés podem ser purificados como os dele. Por quê? Porque quando eu entro nele, ou ele entra em mim, aquilo que a vida dele, né? Ou o caminho dele, ou o caminho que é ele, sempre limitado, né? Por isso que a gente tem que ficar trocando assim, né? O caminho dele, ou o caminho que é ele, será caminhado, ou será peregrinado, ou será vivido. A vida dele será vivida por mim. Ou melhor do que isso, a minha vida será vivida pela vida dele em nós. Olha a loucura. Olha como isso é poderoso. Peterson, como que funciona isso na prática? Pelo amor de Deus, me ajuda. Tudo muito bonito, muito. É viver a vida olhando por aquilo que ele fez naquela cruz. É conhecendo esse amor que me substituiu no lugar onde nós deveríamos estar. Ele esteve. E ele pagou aquela dívida. Simplesmente porque ele quis. Simplesmente porque ele decidiu. Só porque ele decidiu, só porque ele quis, só porque ele nos amou. Foi ele que escolheu assim. Ele fez no nosso lugar. Então, quando eu olho para a condição que eu tenho em Jesus, eu acesso essa plenitude do sobrenatural. Eu acesso o tudo é possível. Eu acesso aquela verdade que diz que todas as coisas são possíveis em Cristo Jesus. Então, por mais que nós façamos algo por pisar nessa terra, seja ou por erro ou por tropeço, ou me vejo na limitação de uma circunstância que é contra mim, seja na saúde, ou seja no financeiro, ou seja qualquer coisa que aponte a minha limitação. Eu olho para ele. E no momento que eu olho para ele, a minha mente é renovada pela verdade. Os meus pés são limpos. E eu me vejo no lugar, novamente, do tudo é possível. Quem está entendendo? Muita coisa, né? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Afinal de contas, por que que ele aparece? Eu acho que a gente pode ir para um final aqui. Vamos precisar de parte 2. Tá claro aí? Muito bom? Vamos terminar mais cedo hoje? Afinal de contas, por que que os pés dele, né, ele se mostra ali, com os pés como que um latão reluzente, ou bronze polido, ou ainda pés que saíram de uma fornalha? Porque ele é o sumo sacerdote. Lembra que ele está vestido de roupa sacerdotal? De forma muito simples, você vai entender agora. Ele é o sumo sacerdote, que apesar de ter se feito prata e caminhado com pés de bronze, ele se contaminou quando pregado naquela cruz. Mas foi provado pelo fogo. E ele foi forjado pelo fogo. Passou pelo fogo, mas o fogo não o queimou. Passou por muitas águas, mas as águas não puderam afundar. Tem alguém mandando mensagem aqui, acho que eu não tô lendo, peraí. Tá sendo gravado. Tá sendo gravado, tá?
Então, olha só, ele foi queimado, porque foi forjado, os seus pés. Quando é que ele se fez pecado? Quando é que ele se contaminou? Quando ele foi pregado naquela cruz, em nosso lugar. Porque maldito é todo aquele que foi pendurado. For pendurado, né? A lei dizia, for pendurado no madeiro. Mas o mesmo espírito que saiu dele, o Cristo que estava nele, né? O Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o santo, o justo. Por quê? Porque o Pai estava nele, né? Ele, como homem, estava nos ensinando, né, sobre aquele espírito que seria devolvido, perdido em Adão, que estaria em nós, né? O Cristo que estava nele saiu. Tanto é que depois ele pergunta, né? Ali na cruz ainda, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus é o primeiro que morre. O primeiro dentre muitos irmãos agora, o primogênito, ele é o primeiro que morre espiritualmente. Depois de morrer espiritualmente, ele morre fisicamente. Porque em tudo ele precisava lá, né? Ele precisou provar da morte. Jesus também precisou provar do que é morrer espiritualmente. Em tudo, se o homem viveu a morte, Jesus também provou e sabe o que é viver a morte. Não a morte do corpo, mas a morte ainda vivendo nele. Por isso que ele pergunta, né? Deus meu, por que me abandonaste? Então o Cristo sai. Por que o Cristo, por que a vida, o Espírito, o Deus sai dele? Por causa da maldição da cruz. Ali ele se torna contaminado. Mas o mesmo Espírito que saiu dele é o mesmo Espírito que agora entra e o ressuscita, forjando os seus pés. Porque os seus pés não podem permanecer contaminados. É como se a gente pudesse fazer uma equação aqui, né? Matemática aqui. Bronze mais fogo é igual a ouro. Tipo assim, né? Bronze mais fogo é igual a ouro. Os seus pés, ele é o homem. Aula número 2. Ele é o filho do homem que veio, se fez homem, permanece tal qual ele é. Está vestido de vestes puras e santas, porque ele é de outro tipo, de outra matéria. Ele pisou na terra. Ele se contaminou. Ele pisou com pés de bronze. Se sujou. Mas está como que uma aparência, né? O texto fala. Como que de um latão saído de uma fornalha. Porque ele não pode permanecer com pés contaminados. O texto não poderia dizer, na visão ele não poderia aparecer como pés, como que de bronze. Não, não pode. Porque ele não tem os pés de bronze. Ele tem os pés de bronze, mas que acabou de sair da fornalha. Jesus, mais do que nos santificar, mais do que nos perdoar, melhor dizendo, ele nos perdoa, ele nos justifica, mas ele nos torna justos como ele. Mais do que nos lavar, ele faz a sua água permanecer em nós. Por isso que ele disse à mulher também lá, a mulher samaritana, né? Será em ti uma fonte. Você não só beberá e matará a sede né? Matará a sua sede bebendo dessa fonte, mas será em ti também uma fonte. Aqui a gente pode traduzir também como que o material e como que o fogo também. Ele não só nos purifica, mas ele em nós, os nossos pés também se tornam. Nós pisamos, nós caminhamos, pisamos nesse mundo, mas o seu fogo, a sua vida,
é que faz os nossos pés. Como que de uma aparência, né? O bronze saindo de uma fornalha. Os nossos pés podem estar de bronze, mas não somente de bronze. Bronze que é consumido constantemente pelo fogo. Muito bom? Gostaram? Demais. Muita coisa? Querem perguntar alguma coisa? Eu quero. Vai lá. Tive dificuldade de entender aí na hora que você falou o que ele quis dizer quando ele estava na cruz e ele disse: Meu pai, por que me abandonaste? Eu não entendi a tua explicação. Explica para mim de novo, já que ele era o próprio Deus ali, grudado, pregado na cruz. Isso. O que ele quis dizer com essa fala? Eu não entendi aí como você explicou. Jesus era Deus, mas viveu aqui plenamente como homem. Tá? Certo. Então, só como homem, purinho, ele teve que pagar a dívida. Ele teve que ser a oferta. Tá? Certo. Então, no momento em que ele é erguido naquela cruz, ele peca. Ele se torna maldito em nosso lugar. Como homem sem Deus, ele tinha Entendi. que morrer. Entendeu? Ele Entendi. tinha que morrer. Por quê? Porque a lei foi dada para os homens. E a lei dizia assim, ó, se nós encontrarmos, né, indiretamente, né? Imagina a lei falando, né? Se nós encontrarmos um que seja justo, então a maldição da lei já não tem mais domínio sobre o homem. O homem está perdoado. Tá? Então tinha que um homem morrer para poder pagar a dívida do homem. Porque o salário do pecado, alguém consegue se justificar pela lei? Não. Né? É possível acertar sempre? Vou falar aqui com uma linguagem bem simples. É possível acertar sempre? Não. O homem conseguiu? Não. Então o que acontece? Qual que era a punição da lei? Tem que morrer. Certo? O salário do pecado é a morte. Isso que vai falar depois, ele vai lembrar isso lá no Novo Testamento, né? Mas o dom gratuito de Deus é Jesus, é a vida em nós, nos restaurou a vida. Então, assim, Jesus teve que pagar o preço pelo pecado. Então, ele morre. Só que antes dele morrer fisicamente, o seu corpo morrer, ele também teve que provar da morte espiritual. Como o homem que paga a morte pela maldição. Que morre por causa do pecado. Tá entendendo? Então, aí o espírito é o que... E aí ele vai falar, né? Deus meu, por que me abandonaste? Ô, Pet, é como se... É como não, era, né? Ele estava sendo guiado pelo Espírito a todo tempo e na cruz o Espírito saiu dele. É isso, né? Exato. Aí a Thaís explicou melhor do que eu aí, mas de uma forma mais fácil, né? Porque ele se esvazia. Precisa entender assim, ó. Que quando Jesus ele vem, ele se apresenta a nós, ele se esvazia da forma de Deus. Ele vem como um filho de Deus, mas ele vem como um homem. Ele não curou a todos porque ele era Deus. Ele curou a todos porque ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Entende? Agora, a religião tem essa necessidade de olhar Jesus
como Deus a todo momento e não vê o sacrifício e a substituição dele. E quando é para olhar ele como Deus, olha ele como homem. Então, eles trocam o tempo todo. Por quê? Porque eles olham para a letra, né? Deixa eu finalizar a gravação aqui e a gente continua, tá? Nesse bate-papo aí só pra gente encerrar a aula no tema, né?